E se a oportunidade da sua vida surgisse amanhã para você contar seu testemunho em inglês, você conseguiria? Sem travar, sem traduzir palavra por palavra e com total confiança? E no vídeo de hoje você vai aprender a estrutura completa para contar seu testemunho em inglês. Mas eu quero que você esqueça aquela velha abordagem de ficar decorando regras, ao invés de utilizar a gramática de forma natural e produtiva através da fala, escrita, leitura, etc. Então hoje a gente vai aprender através de blocos de linguagens, os famosos chunks, que são muito mais fáceis de memorizar. Bom, um testemunho impactante, ele não precisa de palavras muito teológicas ou estruturas muito avançadas. Mas ele precisa de clareza e conexão. Por isso eu montei 5 partes para você falar o seu testemunho. A sua vida antes, o ponto de virada, o que Deus fez, a sua vida agora e a lição que ficou. O primeiro passo é contextualizar como que estava a sua vida antes de você conhecer a Deus. Então, em vez de quebrar a cabeça pensando qual verbo no passado que você deve usar, memoriza esses blocos aqui. Fala comigo. I used to. I used to. E você deve estar vendo aí na tela também a forma como você pronuncia isso. Back then, I. At that time, I was. At that time, I was. I struggle with. I struggled with. Então, olha como fica natural quando a gente utiliza esses chunks de linguagem em um exemplo simples. I used to worry about everything. Back then, I didn't have a relationship with God. I struggled with fear and insecurity. O segundo bloco é o momento de mudança. O que aconteceu quando você encontrou a Cristo? E para conectar o passado com essa transformação agora, você pode usar algo como one day, that's when everything changed when God showed me. God showed me. Nota que a letra D é quase impronunciável. God showed me. I realized that. Nota que a letra D ao final de realized e o that inicial vão se conectar. I realized that. It was during a difficult season that. It was during a difficult season that. Então veja na prática. That's when God spoke to my heart. That's when God spoke to my heart. Ou então, everything changed when I started reading the Bible. E o clássico, I realized that God had a purpose for my life. Vamos para agora o que Deus fez. Essa é a parte central do seu testemunho. É aqui que você vai dar glória ao que Deus fez na sua vida. Então, os blocos mais comuns que você pode usar é God taught me, God taught me, God opened the door for. De novo, opened, mas the vão se unir. Então, God opened the door for. God gave me strength to. He reminded me that. He reminded me that. Então, repete aí comigo do outro lado. God gave me the strength to keep going. Que frase linda, né, gente? Então, tu também pode dizer God opened the door for a new opportunity. God opened the door for a new opportunity. Depois que você mostrar o que ele fez, agora você vai contar quais foram os frutos desse testemunho, dessa mudança. Então, pensa como que você está hoje. Você pode começar com algo como since then, today now I can, I've learned that. I'm grateful for. I'm grateful for. E olha a força desses exemplos. Você pode dizer today I trust God more than ever. Ou ainda I've learned God is faithful. I've learned that God is faithful. E para fechar teu testemunho com chave de ouro e inspirar aquela pessoa que está te ouvindo, nós trazemos a lição prática. Então você pode usar esses chunks. What I learned is that one thing God taught me is, if there is one thing I've learned, is that, por exemplo, what I learned is that God never wastes our struggles. E tem esse que eu amo também. If there is one thing I've learned is that God is always working behind the scenes. Agora chegou a parte em que eu pedi para você anotar essas expressões para a gente praticar juntos.
Então eu não vou pedir para você contar seu testemunho inteiro, mas eu vou te passar aqui esses chunks e eu gostaria que você tentasse completar aí do lado. Então eu vou repetir eles e você tenta completar ao vivo junto comigo. Bora lá? I used to. Very good. Everything changed when. There you go. God helped me. Yes. Today, what I learned is that. Right, very good. Se você praticou até aqui, já coloca nos comentários o que você escreveu, como que você contou seu testemunho. Quero saber. Eu montei aqui um exemplo de um testemunho para você ver como que isso ficaria completo na prática. I used to be very anxious about the future. Everything changed when I started spending time with God every day. God taught me to trust Him even when I couldn't see the whole picture. Today, I have much more peace in my heart. What I learned is that God is faithful in every season. Viu que incrível? Com poucos chunks, com poucos blocos de linguagem, você já consegue contar o seu testemunho aí também. E se esse método também te ajudou a contar seu testemunho de forma simples e clara em inglês, conta aqui pra mim nos comentários, se inscreve e já curte o nosso canal. Eu te vejo no próximo vídeo.